Eu estou usando muito desse dinheiro para comprar árvore ultimamente. Teria como a gente pensar, né? A arte tem fases, como tudo na vida humana, existem as fases, os seus momentos. Teria como a gente sintetizar, na sua opinião, em que momento a arte contemporânea se encontra hoje? Se existe uma tendência, se existe um viés voltado mais para algum aspecto? A gente está vivendo num mundo politicamente muito acelerado, muito agitado, a gente tem questões, a gente tem guerras, a gente tem muitas imagens ao tempo inteiro. Isso alterou, afetou, interviu na arte contemporânea que é feita hoje? Eu acho que a arte tem, por responsabilidade principal, criar essa interface, uma espécie de mediação entre a mente e a matéria, entre a consciência e o fenômeno, né? Isso tanto do ponto de vista pessoal como coletivo. E isso tem sido não só o papel, como a coisa mais importante, né, não estou falando só de arte, estou falando de cultura em geral. Então, a arte trata da relação do homem com o mundo. A nossa relação com o mundo, é óbvio, ela é evolucionária e a arte acompanha isso desde o período neolítico, a arte rupestre, né? Quando o homem, fazendo marcas, começou a desenvolver uma ideia de história, que ele podia comunicar com outras gerações futuras e podia também pensar no passado e ter isso tudo dentro de um esquema que foi se desenvolvendo, né, ao longo da história, mas sempre tem a ver com como esse indivíduo estava vendo o mundo. E essas ferramentas, né, a representação talvez tenha sido a ferramenta mais importante depois do controle do fogo, né? Tão importante quanto a invenção da roda, na verdade, porque você traz a representação, é uma coisa mágica, ela traz um símbolo que não está ali. E se você pensar, foi o que nos deu extensões, né, para a gente poder lidar com o mundo além do alcance dos nossos sentidos imediatos, né, do toque, você sabe que tem uma cidade chamada Paris, você sabe que teve um homem que se chamava José de Alencar, você sabe de coisas que aconteceram, coisas que você não tá vendo, né? E isso tudo tem a ver com você lidar com o mundo. Até agora, né, essas ferramentas, elas tinham como objetivo principal fazer um contato seu com coisas que existiam, né, que para você poder exercer. As pessoas falam em inteligência artificial, né, eu falo inteligência natural, as pessoas nem perguntam o que é. Inteligência é a capacidade de qualquer organismo de sentir e reagir. Se ele sente e reage, já é inteligente, né? Pode ser um protozoário, pode ser qualquer coisa. Então, essas ferramentas serviam para esse propósito. Você sabia que estava frio lá fora, botava uma roupa mais quentinha. O que a gente está passando, né, toda vez que teve uma revolução muito grande na maneira como as pessoas lidavam com o mundo, né, isso tem um efeito traumático. Para você ter uma ideia, eu dou um outro exemplo um pouco mais antigo, né, histórico, né, é a Revolução Industrial. Você pensa que, a um determinado momento, as pessoas viviam no raio de 20 quilômetros, nasciam e morriam. A ideia do mundo para eles era muito estreita, né? E, de repente, do nada, aparece a fotografia, aparece o jornal, aparece as impressões disseminadas, o rádio, o telégrafo, o telefone, os álbuns, o trem, o avião, né? E aí as pessoas se dão conta que elas vivem num planeta que é multicultural, multifacetado, e a relação delas com o território começa a mudar. E nesse caos, né, nesse vácuo semântico, né, as pessoas, nessa confusão, né, que você tem que ter uma readaptação. Para você ter uma ideia, né, eu acredito realmente que o homem teve que passar por 2 guerras mundiais para ele poder sobreviver ao trauma da Revolução Industrial, entendeu? E conseguir entender o mundo como uma coisa só. E para isso houveram instituições como a ONU, para que poder dar uma ideia, né, que o mundo é uma estrutura que conversa coisa uma com a outra. E você está falando de territórios físicos, né, lugares para onde você vai, você vê. Eu acho que o que nós estamos passando agora, estou falando, durante esse período da Revolução Industrial, a arte foi uma coisa essencial, porque ela realmente é o que acelera e o que promove uma relação individual e sincera que não depende de propaganda, não depende de fatores ideológicos do indivíduo com o mundo.
Então, cultura e arte é muito importante, principalmente nesses momentos de revolução dessa relação, né? O que a gente está vivendo agora talvez seja uma mudança da relação do homem com o mundo muito mais radical do que aconteceu durante a Revolução Industrial, que mudou os paradigmas de o que era uma família, mudou a relação do homem com o trabalho, né? O que nós estamos vivendo agora talvez mais traumático, porque tem a ver com as coisas que existem e as coisas que não existem. Como eu disse antes, essas ferramentas elas foram desenvolvidas durante milhares de anos, centenas de milhares de anos, para promover uma relação do homem com o mundo além do seu sentido. Só que, quando você vê uma foto agora, aquilo não quer dizer que aquilo acontece, aquilo existe. A imagem, principalmente, ela se tornou uma entidade autônoma. Ela não depende da existência de uma outra coisa. Ela é simplesmente um amontoado, um aglomerado de coerências visuais que fazem com que você acredite que aquilo possa ter existido. Então, a gente está tendo, talvez, a maior crise, né, o maior déficit em relação à realidade que nós já tivemos. E isso, vivendo nesse mundo, nesse vácuo nihilista que nós estamos vivendo, 20 anos atrás, eu via, no começo, né, da relação do indivíduo com a mídia social, eu via que as pessoas estavam começando a fazer Photoshop na foto do perfil. Eu lembro de falar para os meus alunos, eu dava aula numa universidade americana, eu falei, se isso, imagina, 60 anos daqui, as pessoas não vão saber a cara que ela tinha. Eu falei, se isso já é uma coisa esquisita do ponto de vista pessoal, imagina do coletivo, a gente vai ter muito problema com isso. Não quero soar profético, né? Mas é verdade que você antecipou os filtros. Não, hoje em dia, né, o que está acontecendo no mundo, e eu não sou muito otimista em relação a isso,